Salve, salve galera, bom dia, boa tarde, boa noite também. Espero que todos estejam tendo um ótimo início de semana. O canal Bets e Tips aqui na área mais uma vez, passando para deixar os palpites dessa terça-feira, dia 8 de 8. Terça-feira que temos jogos importantíssimos. Temos a partida de volta das oitavas de final, tanto da Sul-Americana quanto da Libertadores. Temos mais uma fase da classificação para a Champions League, agora com a entrada de alguns times um pouco mais cascudos. Então, apesar de não termos muitos jogos, os jogos que temos são bons e decisivos. Então, temos a expectativa de um dia bom para todos nós. E primeiramente eu gostaria de agradecer a todo mundo que está aqui, que dedica um tempinho do seu dia para estar aqui acompanhando o nosso canal, acompanhando o nosso material. Para nós significa bastante. Já quero pedir que, se curtiram o nosso conteúdo, deixa o like, deixa o follow. Não custa nada para vocês e nos ajuda bastante. A quem está chegando agora, eu desejo minhas boas-vindas. Nós falamos aqui de futebol e apostas esportivas diariamente, faça chuva ou faça sol, tenha jogo bom ou não tenha. E como já é habitual nosso, vamos ao nosso resumo da rodada. Domingão, dia 6 de 8, nós deixamos 13 palpites, cravamos 12, tivemos um head. E adivinha qual é o jogo que estava no bilhete? Mas enfim, ainda assim não dá para reclamar, foi um dia excelente. Algumas entradas eram com odds bem interessantes, que não precisava nem montar um bilhete. A entrada simples já dava um bom retorno. Como no caso do jogo do Leicester, jogo do Karlsruhe com o Hamburgo, o jogo do Ceará. Enfim, tivemos vários jogos com entradas simples, então foi um dia bem lucrativo. Espero que todo mundo tenha aproveitado bem. O dia já começou bem, o Leicester virou mais pro final do jogo, saiu perdendo e virou no segundo tempo. Isso já foi um indício que estávamos com sorte no dia. Isso foi se concretizando com o passar da rodada. A grande maioria dos over 1,5 que apostamos saiu com alguma tranquilidade. Os under 3,5 também tivemos tranquilidade. A maior emoção aconteceu no jogo do Cuiabá do Flamengo, que mesmo que o Cuiabá tenha uma boa fase, venha numa boa fase, o time atropelar o Flamengo é sempre surpreendente. Mas enfim, o quarto gol não saiu, batemos o nosso under e digamos que foi um dia excelente. E antes dos nossos palpites do dia, quero lembrá-los novamente que nosso material são opiniões pessoais, opiniões individuais. A gente faz estudos em cima de estatísticas com a base de dados que a gente tem. Então a gente procura eventos com alta probabilidade de acontecer e isso a gente monta nossos palpites, nossas análises. E caso vocês achem nossas análises coerentes e concordem com nossos palpites, fiquem à vontade, montem seus próprios bilhetes e boa sorte para todos nós. Queria lembrá-los novamente também que apostas com mais de 18, muita responsabilidade. Não comprometam o dinheiro que vocês não podem. A aposta é aposta, a gente não tem certeza de nada. Então vamos com calma, manter sempre os pés no chão para que isso não nos traga maiores problemas mais na frente. Mas sem mais delongas, vamos aos nossos palpites dessa boa terça, dia 8 de 8. Iniciando a grade do dia, semifinal da qualificação da Champions League. Jogo de ida, às 15 horas, o Copenhagen recebe o Sparta Praga da República Tcheca. Temos a expectativa de um bom jogo, são dois times relativamente dominantes em seus países. O Copenhagen já jogou 5 partidas oficiais nessa temporada, foram 5 vitórias e 5 boas vitórias. Em todos os jogos tivemos bastante gols, batemos o over 1,5 em todos eles, batemos o over 2,5 em 4 deles. Tivemos 3-2, 6-3, 4-0, então o Copenhagen está on fire nessa temporada, jogos com muitos gols. Já o Sparta Praga fez 3 partidas oficiais nessa temporada, foram 3 vitórias, a última por 5-2 sobre o Pardubice no Campeonato Tcheco. Aqui nós temos a tendência de um jogo movimentado, o Copenhagen vai tentar fazer o resultado em casa na primeira partida, mas é um time que deixa jogar também. Tendência de jogo para gols, aqui nós vamos de over 1,5. Às 15h30, outra partida das semifinais da qualificação para a Champions League. O PSV da Holanda recebe o Sturm Graz da Áustria. O PSV acaba de conquistar o título da Supercopa da Holanda, o time venceu o Feyenoord por 1-0. Já o Sturm Graz tem 2 partidas oficiais na temporada, ganhou as 2 pelo campeonato austríaco. Aqui nós temos a tendência de um jogo equilibrado, no entanto o PSV é um pouco favorito. É um time mais forte, é um time mais técnico, um time mais tradicional. Joga aí em casa, tem a necessidade de fazer o resultado. Aqui as estatísticas não nos apontam grandes oportunidades no mercado de gols. Então aqui nós vamos concordar com o favoritismo do time da casa e vamos buscar algo a favor do PSV. Aqui nós vamos de casa vence.
Às 16 horas, continuando pela qualificação da Champions League, o Braga recebe o Baka Topola da Sérvia em Portugal. Aqui um jogo com favoritismo muito grande declarado. O Braga fez uma ótima campanha, uma ótima liga portuguesa na última temporada. A Liga Sérvia é uma liga que revela muitos bons jogadores, no entanto, o seu nível é muito abaixo ainda da liga portuguesa. Aqui o Braga é bastante favorito para esse jogo. Aqui não temos como fugir de buscar algo a favor do Braga. As odds não estão tão interessantes, no entanto, elas estão razoáveis para compor um bilhete. Então aqui nós vamos de casa vence. Também às 16 horas e continuando na qualificação para a Champions League, o Olimpia Ljubljana da Eslovênia recebe o Galatasaray. Aqui é mais um jogo que a gente tem um favoritismo muito grande de um dos dois times. Acredito que o Galatasaray já seja favorito mesmo jogando fora de casa. No entanto, por se tratar da primeira partida fora de casa, o Galatasaray ainda temos a partida de volta. Não há necessidade do Galatasaray se jogar desembestado ao ataque. Vai aguardar um pouco o Olimpia Ljubljana jogar, menos isso é o que eu suponho. O time da casa vai tentar fazer o resultado, no entanto, o time mais fraco deve enfrentar muitas dificuldades. E essa certa fragilidade do Ljubljana pode dar espaço para o Galatasaray. Aqui eu vejo um jogo em aberto. O Olimpia Ljubljana jogou 6 partidas oficiais essa temporada, bateu o over 1,5 em todas elas, bateu o over 2,5 em 5 das 6. O time acabou de eliminar o Ludogorets da Bulgária, que era favorito no confronto. Então, por mais que o Galatasaray seja favorito para esse confronto, o primeiro jogo ainda é equilibrado, mas devido ao retrospecto recente das equipes, temos uma tendência para gols. Aqui nós vamos de over 1,5. Às 19 horas chegamos à América do Sul, partida de volta das oitavas de final da Copa Libertadores. O Fluminense recebe o Argentinos Júnior. Primeira partida na Argentina foi 1-1. Foi um jogo muito movimentado, aconteceu algumas coisas estranhas que não acontecem diariamente em partidas de futebol. O goleiro do Argentinos Júnior foi expulso, foi um jogador de linha para o gol. Foi aí onde o Fluminense conseguiu empatar. Também tivemos aquele lance trágico em que o Marcelo quebra a perna de um atleta do Argentinos Júnior. Foi uma cena bastante forte. Enfim, aqui a tendência de um jogo bom, um jogo equilibrado, um jogo movimentado. O Fluminense é uma equipe bastante ofensiva, deve partir para cima para tentar decidir no tempo normal. E com isso deve gerar espaços para o Argentinos Júnior. Aqui eu já vejo uma tendência de um gol já no primeiro tempo, e qualquer uma das equipes que abrir o placar vai fazer com que outras equipes se abra ainda mais. Então, até não acredito num duelo para muitos gols, mas acredito num duelo para no mínimo 2 gols. Então aqui nós vamos de over 1,5. Também às 19 horas, mas agora pela Copa Sul-Americana, o Fortaleza recebe o Libertad do Paraguai pela partida de volta das oitavas de final. O Fortaleza fez um bom resultado fora de casa, mesmo sendo pressionado durante todo o jogo, o time conseguiu uma boa vitória por 1-0. Então o time joga pelo empate em casa, não há aquela necessidade de atacar. Não acredito que o Fortaleza vá se expor muito, até porque não há necessidade disso. O retrospecto recente do Fortaleza jogando em casa não apresenta jogos com uma quantidade grande de gols. Nos últimos 7 jogos o time não bateu o over 3,5, inclusive bateu o over 2,5 em apenas 2 oportunidades, ou seja, os jogos têm uma média de gols baixa recentemente. O Libertad também não tem uma característica muito ofensiva no seu time. Nenhum dos últimos 5 jogos como visitante bateu o over 3,5. Então, por mais que o time force, que tenta se jogar o ataque, porque só a vitória interessa, o time não mostra tanta força, tanta capacidade para reverter a situação de uma maneira tranquila. Acredito num jogo truncado, Fortaleza deve segurar bem a bola. E um jogo para poucos gols, aqui nós vamos para under 3,5. Às 21 horas voltamos à Copa Libertadores, partida de volta das oitavas de final. O Atlético Paranaense recebe o Bolívar da Bolívia. Ao contrário da partida passada, aqui nós temos uma tendência de jogo para gols. Primeira partida na Bolívia, o Atlético perdeu por 3-1. Nessa partida o Bolívar vai tentar jogar com o resultado embaixo do braço, vai estacionar o ônibus na frente da área. O Atlético Paranaense vai ter que atacar desde o início, vai ser praticamente um jogo de ataque contra a defesa. No entanto, essa necessidade de diminuir uma diferença de 2 gols vai fazer com que o Atlético deixe espaço para o Bolívar. E o Bolívar tem alguns jogadores de qualidade, pode oferecer algum risco no contra-ataque. Aqui certeza que teremos um jogo de gols. Aqui eu gosto de uma vitória seca do Atlético. No entanto, a odd está bem baixa, seria apenas para completar um bilhete. Para uma entrada simples, eu gosto do over 2,5. O Atlético Mineiro é obrigado a fazer gols. É uma entrada bem interessante. E também para compor um bilhete, nós vamos de over 1,5. 21 horas, novamente Libertadores. O Internacional recebe o River Plate da Argentina.
partida de volta das oitavas de final da Libertadores. Primeiro jogo, o Inter saiu na frente e acabou tomando a virada na Argentina, 2-1 pro River Plate. Aqui temos a tendência de um jogaço. O Inter fez um primeiro tempo muito bom na Argentina, já o segundo tempo não foi muito bom. O River tem uma equipe excelente, o time ganhou um campeonato argentino com alguma tranquilidade. O time tem muita qualidade, abre muitos espaços, cria muitas chances de gols. Já o Inter não resta outra alternativa a não ser tentar o ataque a todo custo, tentar reverter essa vantagem do River Plate. O time tem bons valores individuais, é uma situação que pode ser revertida. Acredito num jogo bom, um jogo movimentado, um jogo para gols. Difícil apontar um favorito para esse jogo e justamente por isso nós vamos operar no mercado de gols. Aqui nós vamos de over 1,5. E finalizando a grade do dia, partida de volta da Copa Sul-Americana, das oitavas de final também. O Newell's Old Boys recebe o Corinthians às 21h30. Partida de ida, o Corinthians ganhou de virada em São Paulo por 2-1. Aqui nós temos a tendência de o Newell's pressionando desde o início, o Corinthians tentando se defender. O Corinthians perdeu o Roger Guedes, seu melhor jogador, há poucos dias. Renato Augusto não viajou para a Argentina, ou seja, uma equipe desfalcada, com nível técnico um pouco abaixo. Não sei até que ponto esse time pode oferecer perigo para o Newell's, então deve querer se defender a todo custo. E eu também não vejo um poderio de ataque muito grande no Newell's a ponto de fazer 3, 4 gols no jogo. O time só conseguiu fazer 3 gols essa temporada uma vez em um único jogo. Então aqui nós vamos operar no mercado de gols, vamos de under 3,5. E com esse jogo nós finalizamos a nossa grade do dia. E no bilhete pronto nós temos um over 1,5 no jogo do Internacional contra o River Plate. E uma vitória simples do Atlético Paranaense para compor e completar o bilhete, com uma odd de 1,61. E por hoje era isso. Eu queria agradecer a todo mundo que chegou até aqui. E se curtiu o nosso conteúdo, deixa o like, deixa o follow, isso nos ajuda bastante. Boa sorte para todos nós. Se Deus quiser, amanhã estaremos novamente aqui postando os palpites de quarta-feira. E então era isso. Um abraço a todos, até mais. Valeu!